Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a leitura de Heroína da Nana Liz. Já pra vocês sobre esse livro lá nos stories, inclusive a gente fez um clubinho de leitura, um grupo lá no Instagram e a gente leu esse livro em conjunto e conversou sobre a história. Foi muito legal ver a experiência de leitura de todos vocês que participaram, ver como vocês estavam empolgados, amando e odiando personagens. Eu amei essa experiência, quero repetir outras vezes. E foi muito bacana também porque a Nana, ela disponibilizou o e-book de forma gratuita nesse dia pra gente fazer a leitura conjunta. E ela também disponibilizou o e-book de forma gratuita hoje, 29 de novembro, e amanhã, 30 de novembro. Então, se você curtir a ideia da premissa que eu vou contar aqui, já corre pra baixar. É o primeiro link que tá aqui no box de informações e o link que tá no comentário fixado aqui nesse vídeo. Antes de começar a comentar sobre essa história, eu quero deixar aqui um alerta de gatilho, porque a gente vai falar sobre drogas, além de crime organizado, então já fica aí o alerta pra vocês. Em Heroínas, a gente vai conhecer a história da Ellen. A Ellen, ela é uma garota que ela é herdeira de uma família muito rica. No entanto, essa herança que ela vai herdar, né, essa riqueza dessa família não veio de forma lícita, veio de forma ilícita, e por conta disso ela sente muito o peso desse dinheiro, porque ela usufrui de uma vida que foi paga a custo da vida de muitas outras pessoas. Então ela sempre sentiu esse peso na vida, ela nunca aproveitou muito esse dinheiro porque ela sabia que ele não era um dinheiro lícito. Da mesma forma que ela não queria herdar esses negócios, porque ela tem certeza que não saberia comandar, né, toda essa indústria ali que a família dela produz. E do outro lado a gente vai conhecer o Otávio, e ele também é herdeiro de uma família ali que tem muito dinheiro, e a família dele também conseguiu esse dinheiro, né, construiu esse patrimônio de forma ilícita. Para ser mais explicativa ainda, o pai dele é um grande traficante. Só que a gente tem duas vertentes diferentes na vida desses dois jovens. A Ellen, mesmo vindo de uma família com tantas problemáticas, os pais dela sempre foram pessoas muito amorosas, eles se amavam, e eles também sempre foram muito amorosos para com a Ellen. No entanto, ela nunca se sentiu à vontade no ambiente que ela cresceu, porque nunca era só ela e a família, né? Sempre tinha muitas pessoas ao redor. O Otávio, por outro lado, ele cresceu numa família já completamente destruída. A mãe dele era viciada em drogas, o pai dele é um cara que só queria herdeiros e só queria que o negócio dele prosperasse a todo custo. Então ele já teve essa criação completamente diferente da Ellen. No entanto, as famílias dos dois eram amigas e eles cresceram juntos. A mãe da Ellen ali cuidando muito do Otávio e eles cuidando um do outro. Até que hoje eles estão estudando no mesmo internato. No entanto, a gente sabe que há alguns anos aí eles não estão tendo uma convivência muito boa por conta de algum acontecimento que a gente vai descobrir no desdobrar da trama. Só que a Ellen precisa do Otávio porque ela tá precisando de uma coisa que só ele pode oferecer para ela. E aí essa é a chance que o Otávio tem de se aproximar da Ellen, porque ele tá buscando isso há muito tempo, já que eles se afastaram ali de maneira muito abrupta, e essa é a oportunidade, né, esse favor que ela vai dever a ele, é a oportunidade que ele tem de se aproximar dela. E a partir de então, a trama começa a se desdobrar. A gente sabe que todas as pessoas, né, todos os adolescentes que estão nesse internato são de famílias muito ricas, e a gente vai observar o peso das heranças que esses adolescentes têm para receber, né, e como isso influencia na vida deles. Porque não só a Ellen e o Otávio estão passando por situações difíceis relacionadas à família, mas todos os adolescentes que estão lá, cada um ali na sua órbita, né, tem situações precárias para lidar. A Ellen, ela já é uma garota um pouco mais tímida, ela não gosta muito de estar no meio de muitas pessoas, ela não gosta muito de ambientes apertados, ela é muito ansiosa também, e diversas situações, né, geram ali gatilhos nela que acabam acarretando em crises. Então, por conta disso, ela se isola um pouco das outras pessoas, e além disso ela tá bem fora dos padrões que a sociedade impõe, e isso faz também com que ela seja um motivo de chacota, porque ela não quer dar ali
a fortuna da família, ela não tá dentro dos padrões e ela se afasta o máximo possível daquela grande galera. Então as pessoas julgam bastante a Ellen. E o Otávio, ele já é tido como o poderoso do colégio por conta especialmente do pai dele, de quem o pai dele é e do poder que o pai dele tem. Então as pessoas têm muito respeito pelo Otávio, mesmo que as pessoas tenham dele uma visão completamente diferente de quem ele de fato é, e a gente percebe isso conforme vai lendo o livro. Além disso, tem uma horda de personagens secundários que dão mais vazão ainda pra trama e que faz com que a gente entenda ainda mais sobre essas pessoas que estão ali. E nesses personagens secundários, a Nana, que é a autora, ela aborda diversos tipos de situações também que são meio que do cotidiano dessas pessoas e que pra gente, de certa forma, também são do cotidiano e que fazem com que a gente tenha empatia por esses personagens, sabe? Situações que são difíceis de lidar, que a gente não gostaria de estar lidando, mas que faz com que a gente entenda um pouco mais sobre eles ali e sobre toda a situação. Um ponto que a autora abordou e que eu achei muito interessante foi ela falar sobre como os adolescentes acabam se refugiando nas drogas como uma forma de sair daquela órbita que eles estão, sabe? E como isso é danoso, porque tem uma personagem específica que ela começa assim pra se sentir mais feliz, pra se sentir mais alegre. Ela é uma personagem que tá o tempo todo sorrindo, que tá o tempo todo feliz e que ninguém desconfia das coisas que ela passa. E ela começa a usar droga, tipo, naquela esportiva, naquela brincadeira, mas de repente não vai mais fazendo sentido, ou quanto mais ela usa, mais ela quer usar, porque já não tá mais sendo suficiente, sabe? Então ela falar sobre esse tema, que é um tema tão tabu pra sociedade, dentro de uma sociedade de jovens que tem muito dinheiro, sabe? E que de certa forma tem tudo pra ser feliz, mas que não são felizes, eu acho que foi muito impactante e foi muito interessante, porque às vezes as pessoas não estão fazendo isso com drogas, mas estão fazendo isso com outras coisas, sabe? E olhar e observar e entender quando é que a pessoa precisa de ajuda também, assim. Foi um ponto muito interessante que ela abordou no livro e que eu acho que faz total sentido, especialmente quando a gente fala do universo dos jovens de hoje em dia. Eu gostei muito da forma como a Nana narrou a trama, eu gostei muito de como é poética a história. O livro ele é narrado tanto pela Ellen quanto pelo Otávio, capítulos alternados, um pelo ponto de vista da Ellen, outro pelo ponto de vista do Otávio, que também foi muito interessante porque a gente consegue enxergar as coisas por duas óticas. O Otávio ele se faz muito de forte, ele tá o tempo todo ali querendo ser, né, o apoio da Ellen, querendo ajudá-la. Ela já é uma garota um pouco mais fragilizada, ela já não consegue lidar muito bem com a pressão, e o Otávio e ela parece que são yang, sabe? Eles se encaixam ali. A gente enxerga em alguns momentos a ira adolescente deles, os sentimentos, né, aquela coisa de que é tudo muito imediato, mas eles também são muito maduros pra idade por conta de todas essas situações que eles estão passando. E é muito interessante observar pela ótica dos dois, porque eles têm pontos de vista diferentes, eles têm também questões de amadurecimento diferentes, eles sabem lidar diferentes com diversas situações que eles vão precisar passar ao longo dessa história aqui, e a gente vai observar como é que isso se encaixa, né? Como é que um auxilia o outro, e eu achei esse um dos pontos mais interessantes da trama. Tem uma pegada também bem sensual com relação ao relacionamento entre a Ellen e o Otávio, que eu achei muito interessante e que quebra a história. Porque o que eu senti enquanto estava lendo o livro era que eu estava acompanhando a vida deles dois. Então, tem os pontos em que eles estão felizes, que eles estão curtindo ali o relacionamento que eles têm. Tem os pontos que eles estão tendo que lidar com as merdas por conta, né, dessa indústria que as famílias deles têm. Era como se eu estivesse vendo um romance da realeza, sabe? Que eles podiam sentir, mas não podiam sentir tanto e não podiam externar as coisas que eles estavam sentindo. E a gente vê essa horda de personagens secundários que fazem muito sentido pra trama. Todos esses personagens, né, ou em sua grande maioria, são adolescentes que tiveram que lidar com muita coisa desde sua infância. Então a gente mergulha na vida deles mesmo, que estão passando por essa fase de adolescência, mas que já lidam com coisas pesadas desde que são pequenos por conta de toda essa indústria do dinheiro e de como eles precisam se portar, de como eles precisam ser, de como eles precisam aparentar. Eu gostei bastante da leitura, assim, eu fiquei muito envolvida na história, a narrativa é muito fluida. Eu comecei e terminei muito rápido, e é um livro muito longo, ele tem 800 páginas, então assim, é uma história bem... tem muita água pra rolar por debaixo dessa ponte. E ele tem muitas páginas também, porque a Nana ela é muito descritiva com relação aos sentimentos dos personagens, sabe? A narrativa dela, assim, eu me envolvi muito e eu ficava buscando sempre entender as coisas. Em alguns pontos até é um pouco cansativo, porque
você quer ação e às vezes o personagem começa a chegar na ação e ele divaga por algumas páginas pensando em outras coisas e aí você fica, ai, eu quero ação, sabe? Mas assim, eu acho que isso enriquece também a trama em alguns aspectos. Talvez tenha tido um pouco demais, poderia ter cortado um pouco, mas ainda assim a trama foi muito enriquecida por conta desses pensamentos e dessas emoções dos personagens. Enfim, se vocês quiserem ler Heroína, eu vou deixar pra vocês o link pra baixar ele aqui embaixo. E você já sabe, baixando hoje ou amanhã, dia 30 até as 23h59, vocês vão ler gratuitamente. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no joinha pra mim, se inscreve e ativa as notificações, assim você fica recebendo todos os vídeos em primeira mão. Deixa um comentário aqui sobre o que você achou sobre esse vídeo, eu te espero no próximo. Beijo, tchau!